Boa noite, igreja, graça e paz. Antes de nós irmos aí diretamente para Atos capítulo 15, como foi dito, né, o Multiplique, qualquer momento que você parasse, tinha alguma coisa para ser absorvida. A Kathleen estava vendo a live do Multiplique, e eu cheguei em casa por volta de 9h da noite, e eu peguei um testemunho de um pastor ucraniano, que teve a oportunidade de pregar para prisioneiros de guerra russos. E imagine você pregar para o seu inimigo. Não aquela pessoa que você não gosta no trabalho, mas os soldados que estão matando seus vizinhos, os irmãos da igreja, estão assolando o seu país. E ele falou no testemunho que foram vários pastores convidados, ninguém se motivou, mas ele foi. E teve um outro evento lá, que eu não me recordo bem, que novamente colocou um empecilho para que ele não fosse, mas mesmo assim ele foi. E lá ele perguntou aos presos qual era a palavra que eles queriam mais ouvir, que era troca, porque eles queriam ser trocados, troca de prisioneiros de guerra. E ele falou que a palavra que ele tinha para eles naquele momento era liberdade, que somente Cristo poderia dar a verdadeira liberdade para eles. Então, só um pequeno momento nos mostra como é grande o poder do nosso Deus. Amém? Que a gente confie nesse Evangelho e nesse Jesus transformador. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 15. E o Joab não me falou, né, mas aparentemente eu vou fechar esse momento, né, de Atos. A gente vai dar uma pausa e vai estar retornando no mês de janeiro com o capítulo 16 de Atos. Vamos lá. Atos capítulo 15. Nós nos encontramos num contexto em que Paulo e Barnabé voltaram da primeira viagem missionária e estavam ali em Antioquia, a igreja que havia enviado eles em missões. Antioquia era uma cidade importante para aquele contexto na região. Era a terceira maior cidade do Império Romano, só perdia para Roma e Alexandria. Era a capital da província romana da Síria e tinha uma igreja importante, possivelmente com muitos membros, formada por gentios, judeus da diáspora e também judeus prosélitos, né, gentios convertidos ao judaísmo. E como uma cidade portuária, ficava ali às margens do mar Mediterrâneo, era uma região com muito fluxo de pessoas. Então, como a gente viu durante todo o livro de Atos, né, o Espírito Santo, através de Paulo, sempre usava estrategicamente os pontos onde o evangelho poderia alcançar mais pessoas. Então, o pessoal estava lá, de boa, na lagoa, aproveitando o novo evangelho que havia chegado, né, as boas novas, quando, de repente, mestres da Judéia sobem para aquela cidade para levar uma mensagem um pouco distorcida. Vamos fazer a leitura aí de Atos capítulo 15, versos de 1 a 5. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar os irmãos: a menos que sejam circuncidados conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Então, no verso 1, nós vemos aí o estopim, o pavio que vai desencadear toda a discussão do capítulo 15, que é conhecido como o Concílio de Jerusalém, né, que é a primeira grande reunião para discutir a teologia, né, a doutrina da igreja. Então, esses mestres partidos aí do grupo dos fariseus, que estavam lá na igreja da Judéia,
subiram até Antioquia para tentar impor sobre os gentios convertidos ao cristianismo que eles não seriam salvos se eles não fossem circuncidados. E aí, Paulo e Barnabé, que vinham pregando o contrário daquilo, que é a graça que salva, não há mais necessidade de circuncisão, não há mais a necessidade de guardar a lei de Moisés, simplesmente ter a fé em Cristo e, através da graça, a gente tem acesso à salvação. Então, eles se indignam, pois o que os mestres da Judéia vieram trazer era o contrário daquilo que eles vinham pregando. Muitas das vezes nos calamos diante de heresias, passamos o pano para vertentes evangélicas que têm se desviado cada vez mais, mesmo que sutilmente, do cerne do evangelho. Ouvimos e vemos sobre redenção sem arrependimento, cristianismo de fachada que gera likes, mídia para os famosos, teologia da prosperidade com novos slogans para atrair as novas gerações. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez, mas no Brasil, os chamados crentes refletem cada vez menos a imagem de pequenos cristos. Então, nós podemos perceber que Paulo e Barnabé não deixaram barato. Eu falo por mim mesmo, como eu sou fleumático e eu não gosto muito de discutir, eu às vezes falo, tá bom, quando a opinião diverge da minha e deixo quieto. Mas isso não deve acontecer quando se trata da verdade bíblica. A gente deve se posicionar, a gente deve estar munido da palavra para defender com unhas e dentes aquilo que Deus trouxe para nós, o evangelho, a mensagem entregue por Jesus. Surge então essa necessidade da oficialização do que é certo. Afinal de contas, os gentios foram salvos através da pregação de Paulo, ou eles precisam se submeter à lei de Moisés? Há um diálogo entre as igrejas ali da região. Mesmo que não houvesse denominações naquela época, as igrejas queriam se manter unidas em torno de uma mesma fé. Então a gente vê, por vários momentos, Paulo fortalecendo as igrejas. A gente vê essa comunicação entre as igrejas dos gentios e a igreja da Judéia. Então havia um senso de unidade. Então Paulo e Barnabé, juntamente com outros irmãos de Antioquia, descem para a Judéia para tratarem daquele assunto. Porque, querendo ou não, ali era o berço. Ali estavam os apóstolos, ali estavam os primeiros presbíteros, e eles poderiam debater a respeito do tema, para solucionar da melhor forma possível, para solucionar a dúvida dos irmãos de Antioquia, para que houvesse paz e harmonia na igreja gentia. Então, nos versículos de 3 a 5, vem falando que por onde Paulo e Barnabé passaram, eles testemunharam. Então, eles vêm descendo de Antioquia, que está ali no início ali da parte norte do Mediterrâneo, e eles vêm descendo, passando pela Fenícia, Samaria, e até chegar em Jerusalém, e Paulo vem falando do que Deus tem feito na vida dos gentios. E ali acontece a primeira reunião, que é quando Paulo vai expor aos apóstolos e aos presbíteros a situação do que estava acontecendo em Antioquia, que as pessoas foram lá e começaram a confundir os irmãos com essa imposição da lei de Moisés. Mas, e eu gosto muito dos judeus, irmãos. Da penúltima vez que eu tive a oportunidade de trazer a palavra, eu falei muito dos judeus e eles são incríveis. E perdão a palavra, que povinho difícil, para não falar outra coisa. Mas sempre que eu olho para eles, eu penso na gente. Sempre que eu olho para eles, eu penso que a gente pode cometer os mesmos erros que eles. Então, ali, quando Paulo chega em Jerusalém, levanta-se ali o partido dos fariseus e fala, aqueles que a gente enviou para lá estavam certos. Os gentios têm que, não só a circuncisão, mas têm que cumprir toda a lei de Moisés. A lei alimentar, o calendário e tudo mais que a lei de Moisés traz. Esses fariseus citados aí, eles poderiam ser realmente crentes, eles poderiam realmente ter crido no evangelho, mas como era tudo muito novo, e os judeus sempre tiveram esse apego à lei, poderia ser que eles ainda estavam com um pezinho ali preso à lei de Moisés, e tudo bem, né? Afinal de contas, eles eram mestres da lei. Então, é entendível que eles ainda guardassem tudo isso, e não tem problema, Paulo mesmo deixa claro, em alguns dos seus textos, que não tem problema o judeu guardar a lei. O problema é condicionar a lei à salvação. Então, esses fariseus poderiam ser convertidos ou poderiam ser o joio. Estavam ali no meio,
estavam se levantando contra a verdade do Evangelho. Mas a questão é que, infelizmente, algumas vezes, nós, a igreja, o povo de Deus, crentes de longa data, que colocamos barreiras para novos na fé. Nossos costumes, preconceitos, julgamentos, colocam barreiras para a entrada de novas pessoas na igreja. Como Joabe disse, por que será que nós nunca alcançamos os ciganos? Por que será que nós temos tanta dificuldade de chegar a talvez espíritas, umbandistas, homossexuais? Será que nosso apego à tradição, às coisas que são certas, né? Nós conhecemos a palavra, nós entendemos o que é certo e errado perante Deus, mas às vezes nós nos fechamos com o nosso zelo exacerbado e, infelizmente, atrapalhamos o crescimento do Evangelho. E aí nós partimos para a segunda parte do texto, que vem tratando propriamente do contexto, do concílio, em que haveria a discussão, um debate a respeito da questão da circuncisão dos gentios. E aí nós vamos ler do versículo 6 ao 21. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e dirigiu a eles, dizendo: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar Espírito Santo, como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Todos ouviram em silêncio, enquanto Barnabé e Paulo relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios, para separar dentre eles um povo para si. E isto está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus, o Senhor falou. O Senhor falou que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas, em todas as cidades, há muitas gerações. Então nós vemos aí a defesa da igreja com relação a essa imposição dos fariseus da lei. Primeiramente aí, então, entra a segunda parte da reunião. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar a questão, e aí a gente trata isso como concílio. A palavra latina concilium significa assembleia, ajuntamento. O termo grego usado no Novo Testamento é sinédrion, que significa estar sentado com. Houveram alguns concílios durante a história da igreja para definir e alinhar questões teológicas e doutrinárias. Então, aqui, pela primeira vez, os irmãos se reuniram para tratar dessa questão em específico, mas ao longo da nossa história nós tivemos outros concílios ecumênicos que também serviram para alinhar, colocar a igreja no mesmo prumo, na mesma direção. Falando em concílio, né, que a gente, aspas, oremos pelo concílio do Joabe, que logo está batendo as portas aí. Então, entre o versículo 7 a 11, por mais que pareça óbvio para nós, os nossos dias, a questão levantou muita discussão. E agora que eu li isso e o Joabe falou que alguns lugares do Brasil nem ouviram falar de Jesus, talvez não seja tão óbvio a salvação pela graça. Então, Pedro toma a palavra e primeiramente ele vem trazendo à tona
a sua autoridade sobre a evangelização para com os gentios. Então a gente pode perceber que ele está se referindo tanto ao episódio de Cornélio, quanto ao episódio em que ele foi orar para que descesse o Espírito Santo em Samaria. Aí se passaram mais ou menos 12 anos entre a ida de Pedro até Cornélio e esse momento do concílio. Ele então coloca judeus e gentios como iguais, pois ambos receberam o Espírito Santo e ambos são salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Será que não pensamos em grupos que aos nossos olhos sejam menos merecedores de Cristo? Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há merecedores, não há melhores ou piores, há apenas a graça soberana, a graça e a soberana vontade de Deus. Então ali os fariseus estavam condicionando a salvação dos gentios. Por que eles podem ser salvos se eles não cumprem a lei? Se nós que somos o primeiro povo escolhido por Deus, fazemos tudo isso, eles vão ter acesso da mesma forma que nós, sendo que eles não cumprem? Mas eles são um povo idólatra, eles são adúlteros, eles fazem um monte de coisas, e eles vão receber essa graça de graça. Então ali, os judeus, talvez se colocando como superiores, quiseram impor uma condição mínima para que os gentios pudessem se tornar cristãos. E que a gente não seja como eles, que a gente entenda que todos nós somos pecadores, mas Deus nos abençoou com sua graça. Então, Pedro continua com a palavra e ele traz à tona o jugo da lei. O que é o jugo? É aquele peso colocado, né, sobre os animais. E a lei teve o seu momento de importância para o povo de Deus. Afinal de contas, a lei servia tanto para a parte civil como para a parte espiritual. A lei era o regimento dos judeus desde Moisés. Mas a palavra de Deus nos diz que ninguém foi capaz de cumprir toda a lei. Ninguém conseguiu suportar o seu peso. Tiago 2:10 vai dizer: Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Eram escravos da lei, mas agora os que creram são livres em Jesus, livres da condenação do pecado. Romanos 8:1 e 2 diz assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Jesus, o sangue de Jesus, ele substituiu o sangue de todos aqueles animais, cada um para a expiação de determinado pecado, cada um num determinado momento dos rituais. Jesus consumou tudo isso com o seu próprio sangue. Ele consumou toda a lei em si mesmo. Ele é o sacrifício máximo para redimir as nossas vidas. E aí no verso 11, Pedro vem reafirmando que nós somos salvos pela graça. A lei não tem o poder de purificar o coração do pecador, de conceder o dom do Espírito, nem de dar a vida eterna. Paulo afirmou isso na carta aos Gálatas, nos capítulos 2 e 3. Carta que deve ter sido escrita pouco antes do concílio, justamente quando a questão da circuncisão estava se intensificando na igreja. Quando a gente lê, a gente pensa que o pessoal da Judéia chegou lá hoje: olha, vocês precisam se circuncidar para ser salvos. E daqui 3 dias eles pegaram um ônibus, foram para a Judéia, ou mandaram um zap ali para Pedro: a gente está descendo para a Judéia porque a gente tem uma coisa para conversar. E não é bem assim. Então aquilo já vinha trazendo discussão, preocupação na igreja de Antioquia há tempo. A viagem de Paulo para a Judéia, né, foi de comum consenso ali de Antioquia, porque a situação estava inegociável, já não estava mais funcionando. Então Paulo é obrigado a ir lá para tratar desse assunto. Então nós chegamos no verso 12, em que encerra aí
a palavra de Pedro, e novamente Paulo e Barnabé tomam a palavra para darem testemunho sobre o que Deus estava fazendo no meio dos gentios. Ou seja, a não circuncisão dos gentios não estava sendo empecilho para a obra salvífica de Deus. Nós sabemos bem que os prodígios e os sinais eram para mostrar aos gentios que nunca ouviram falar do Deus de Israel, que nunca viram tais coisas, para que eles compreendessem o poder desse Deus, e para que quando ouvissem o Evangelho de Cristo, eles fossem salvos. Então, não havia barreira nenhuma. Na verdade, muitas aspas aqui, havia algumas barreiras, mas a não circuncisão não era uma delas. Várias passagens, né, nós vimos a primeira viagem missionária, vários momentos, inúmeros gentios se convertendo. Então a circuncisão em momento algum foi empecilho para isso. Nós tínhamos judeus na cidade se convertendo, sim, mas também haviam muitos gentios se convertendo. Então Paulo e Barnabé continuavam dando testemunho disso, que a circuncisão não era um problema. Então, para fechar o concílio, Tiago, não o apóstolo, que já havia sido martirizado, o irmão de Jesus, pega a palavra para pôr um ponto final no assunto. Ele traz à tona a profecia revelada por Deus ao profeta Amós, que é a seguinte: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que fez estas coisas. Então, Tiago usa a palavra, e a palavra de Deus ela é inerrante. As promessas de Deus, elas sempre vão se cumprir. Então, quando o povo judeu eles saem do cativeiro de Babilônia, eles não têm mais um rei. Então, o trono de Davi não tem mais um rei sobre. A linhagem de Davi não reina mais sobre Israel. Mas, com a vinda de Cristo, que é a raiz de Davi, essa profecia se cumpre. E não somente o povo judeu, mas também os gentios agora podem buscar ao Senhor. Então, após a palavra de Tiago, baseado na vontade de Deus, feita através de Pedro na vida dos gentios, pelo testemunho de Paulo e Barnabé, e pela palavra de Deus através do profeta Amós, eles entendem então que os gentios não precisam cumprir a lei de Moisés. Mas Tiago dá instruções para uma boa convivência entre os irmãos, judeus e gentios. As recomendações são principalmente para momentos de convívio à mesa, não são condições para a salvação. Mas, como ele mesmo disse, não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Então, não era o jugo da lei que estava sendo colocado, eram alguns conselhos que iam com peso de regras para que houvesse um bom convívio entre os irmãos, para que não houvesse escândalos e contendas. As instruções foram as seguintes: para que os irmãos gentios se abstessem da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, carne de animais estrangulados e do sangue. A comida contaminada a ídolos é porque também no mundo gentil haviam muitos templos consagrados a ídolos. Então, da mesma forma que o povo judeu oferecia sacrifícios a Deus, o povo gentil também oferecia sacrifícios nos seus altares para os seus deuses. Então, Tiago diz para que quando houvesse a reunião com os irmãos gentios e judeus, não houvesse carne consagrada a ídolos, porque isso seria um problema para os judeus. A imoralidade sexual, que isso é óbvio em todas as esferas, adultério, fornicação, prostituição, em tudo, mas aqui possivelmente porque também nos templos pagãos havia o culto através do ato sexual. Então, para que os novos convertidos não fizessem parte de nenhum desses atos. E de carne de animais estrangulados e do sangue, porque animais estrangulados morrem com sangue dentro de si, e os judeus não poderiam comer carne com sangue e também não poderiam comer o sangue. Então, Tiago pede para que os gentios se abstenham disso, para que durante a mesa haja
haja paz. E nós vamos para a terceira parte. Tomada essa decisão em Jerusalém, a igreja de Jerusalém vai enviar uma carta para Antioquia, para que os irmãos recebam tudo aquilo que foi definido ali pelos irmãos. Tendo decidido isso, enviaram a Antioquia com Paulo e Barnabé, Judas chamados Barsabás e Silas, juntamente com uma carta contendo aquilo que havia sido tratado em Jerusalém, aí a partir do versículo 22. E a palavra diz assim: Então os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram a Antioquia da Síria, com Paulo e Barnabé, para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos eram 2 líderes entre os irmãos, Judas, também chamado Barsabás, e Silas. Foi esta carta que levaram. Nós, os apóstolos e presbíteros, e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos essa carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem nossa autorização têm perturbado e inquietado vocês com o seu ensino. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com os nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que a esses poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram a carta. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Então, Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Permaneceram ali algum tempo e depois os irmãos os enviaram em paz de volta à igreja de Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Então, mandaram Judas e Silas para confirmar, porque além da carta, acharam como um bom procedimento enviar testemunhas que testificassem daquilo que foi decidido em Jerusalém. Além das recomendações do que eles não deviam fazer, eles deixam bem claro na carta que os irmãos que chegaram lá falando a respeito da circuncisão não haviam sido mandados por eles, que não havia autorização dos apóstolos e dos presbíteros para que eles levassem aquela mensagem. Daí vem as recomendações, a qual nós já lemos, e uma saudação final, desejando boas coisas aos irmãos. E uma parte que eu achei muito legal, que é no versículo 31, a forma como os irmãos receberam aquela mensagem. Porque, como eu disse, aquilo já vinha trazendo problema para os irmãos há um tempo. Imaginem os judeus, os prosélitos, que haviam se convertido ao judaísmo e logo depois receberam a mensagem de Cristo. Será que eles não pensaram, mas poxa, eu converti ao judaísmo, estou fazendo tudo isso, me circuncidei, mas não é necessário agora? Ou imagine então os gentios que estavam pensando, mas eu ouvi a palavra, eu aceitei a Cristo, eu vou ter que cumprir tudo isso. O que me dito não foi isso. Então, a mensagem chega até eles, a resposta chega até eles, e eles se alegram. A alegria por terem recebido uma resposta às dúvidas e questionamentos, por não terem que cumprir uma lei que não era da sua cultura e que não interfere na sua salvação. Aparentemente, não receberam as recomendações como um fardo, mas acolheram com alegria. Devemos abrir mão de certas coisas por amor aos irmãos, para respeitar a consciência dos outros e para que haja paz entre os membros do corpo. Augusto Nicodemos, no seu sermão, disse: se algo vai quebrar a comunhão entre os irmãos, abra mão por amor. E aí ele cita algumas situações alimentares, e a gente
Tem isso na Bíblia, tem isso no testemunho de missionários. E aproveitando o ensejo, eu nunca me esqueço de um missionário que veio aqui na igreja, ele era da Albânia. E daí ele chegou na Albânia e ele foi assentar à mesa lá com o pessoal, e lá o costume, o prato principal é coalhada, tomates e pepino. E a coalhada era extremamente, eu não como coalhada, mas eu lembro dele falar que era azeda. E chegava até a ter uma coloração próxima ao marrom, esverdeado. Então, eu creio que era uma coalhada bem antiga. E ele comeu com dificuldade e respeito, e como não estava legal, ele deixou um restinho. Só que na Albânia, deixar um restinho é sinal de que quer mais. E aí ele, por amor à obra, por amor a Cristo, ele encarou a coalhada. E tem outro testemunho que eu me lembro, e talvez os irmãos já ouviram, de missionários que foram na Amazônia pregar para povos indígenas, e aparentemente, irmãos, a cabeça do macaco é um prato entregue a pessoas importantes. Então imagina um missionário que chega com o evangelho, senta-se para comer ali na aldeia, e na frente dele há a cabeça de um macaco cozida. E isso é, poxa, pequena coisa para fazer por amor ao evangelho. Eu sei que às vezes é asqueroso para nós, parece estranho, mas eu acabei de falar de um testemunho de um pastor que foi pregar para inimigos de guerra. Os irmãos do Multiplique devem ter ouvido vários testemunhos. Então a gente tem que fazer alguns sacrifícios, do menor que seja, a comer uma coalhada azeda, a abdicar de várias coisas, por amor ao evangelho, por amor aos irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer em Romanos, capítulo 14, do versículo 15 ao 21. Se o seu irmão se entristece por causa do que você come, então você já não está agindo por amor. Não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu por causa da sua comida. Portanto, não deixe aquilo que vocês consideram bom ser difamado, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em buscar tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Que a gente tenha esse discernimento, que a gente tenha essa sabedoria. Os irmãos judeus ainda não tinham maturidade de entender que o problema não era comida. Não tinha problema alimentar ali. E os gentios, por amor, aceitaram não comer aquilo que eles estavam acostumados, para que houvesse paz, para que houvesse harmonia. E Paulo também se torna pequeno em amor ao evangelho. E ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 9, do 19 ao 23, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Então, assim como Paulo, que a gente possa ter isso em mente, e que a nossa cultura, que os nossos hábitos não se sobreponham ao evangelho. E aí, no capítulo 15, tem um finalzinho aí, que vai dizer a respeito da briga entre Paulo e Barnabé, mas isso é assunto para janeiro. E aí eu trago duas considerações finais para que a gente leve a respeito da palavra de hoje. Primeiro, as decisões da igreja devem ser tomadas pela Assembleia. Por mais que algumas vezes haja discussões entre os irmãos, e nós batistas sabemos bem como é isso, nós temos a palavra para nos orientar sobre quaisquer decisões, pois a Bíblia é Deus falando conosco.
Portanto, as decisões não são do pastor, não é a diretoria, mas são do Espírito Santo de Deus. E uma igreja conhecedora da palavra e em comunhão com ele vai refletir em decisões assertivas. E eu deixei para comentar isso agora no ponto final, que quando Tiago escreve a carta aos gentios, ele vai dizer no versículo 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então era de comum acordo da igreja de Jerusalém, que aquilo era uma decisão que provinha do Espírito Santo. E somente uma igreja que está em comunhão com ele pode entender isso. E nós passamos bem por isso recentemente na sucessão pastoral. Uma das nossas orações era essa, que a gente entendesse qual era a vontade de Deus. A gente estudou durante o ano todo, conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade. Porque para a gente fazer a vontade de Deus, para a gente entender que as decisões que a gente toma são decisões do Espírito, a gente precisa estar em comunhão com o nosso Deus. E segundo ponto, o homem não pode ser salvo pela lei ou pelas obras, somente pela graça. Não são costumes, vestimentas, caridade, sacramentos, dogmas, dízimo, batismo. Nada disso salva. Somente a fé em Cristo tem poder para salvar. Desde o mais bom ao mais vil diante dos padrões dos homens, todos carregam em si o mesmo mal, que é o pecado. Mas também todos estão diante de um Deus que escolheu salvar a nós através do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Então, que nós possamos anunciar esse evangelho, o evangelho da graça, que só pede de nós fé, arrependimento. Não pensemos nós que estamos aqui somos melhores de quem tá lá, do que quem está lá fora. Nós não somos melhores, nós só temos o privilégio de termos sido alcançados pela graça de Deus. E eu concluo com Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém.